Então, hoje vamos falar sobre as tradições iniciáticas da Cábala e do Antigo Egito e como estas culturas carregam conhecimentos místicos ancestrais. E no final da aula, digamos assim, vamos desenvolver uma antiga meditação egípcia que os iniciados praticavam para procurar a verdade. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje, 23 de maio de 2021. Está passando, né? Já estamos quase chegando na metade do ano. Hoje a aula vai estar sensacional. Olha, acreditem em mim, hein? Vai ser um tema super interessante, principalmente para quem quer aprofundar mais as questões místicas e de interiorização, de iniciação. Vai ser muito, 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 muito interessante. Fiquem até o fim, porque no final vai ter uma meditação para ajudar vocês a encontrar a verdade. Ok? Sejam bem-vindos, Dagoberto, Dione, Eda, Socorro, Cláudia, Rani e todos os outros que não se identificaram, mas que eu sei que estão aqui com a gente. Vamos lá, então? Então vamos lá. Digamos que a tradição iniciática atravessa civilizações e culturas diferentes e muitas vezes fica camuflada, oculta detrás de uma religião ou de uma filosofia. Mas a tradição sobreviveu basicamente ao tempo escondida em templos, em lojas e mestres. E hoje vamos a assumir ela com o nome mais antigo que podemos encontrar, Kabbalah. E vamos procurar sua verdadeira origem e identidade. No entanto, só quando separamos, como falei, o religioso, que é peculiar de cada época, digamos assim, podemos identificar a essência da Cábala e entender por que ela é uma ciência sagrada. A mística, tanto a egípcia como a hebraica, tem pontos em comum no processo de formação do discípulo e seu misticismo. Seus conjuntos de crenças referem-se a temas que vêm preocupando o homem de qualquer sociedade e qualquer época. A mística e a iniciação existem desde a noite dos tempos e acredito que seja muito anterior ao Egito. Mas sempre partimos desta cultura porque é nela que ainda podemos pesquisar, estudar, avaliar. A Cábala egípcia, digamos, influenciou a cultura israelita, helena e a cristã também. E até hoje ela nos toca. Nesta live, vamos mostrar a cara mística e prática da tradição. E isto exige que o discípulo desenvolva certos estados alterados de consciência para poder penetrar em seus mistérios e assim atingir um conhecimento que só o discípulo pode vivenciar. Digamos que esta é a parte do trabalho realizado em nossos treinamentos místicos. Com certeza. A gente está acabando a primeira turma, né, do primeiro módulo, e já vamos iniciar no mês de julho o módulo 2. Né? O primeiro módulo foi mais em relação... Vai no desenvolvimento de uma alma de ouro, decir, a capacidade do discípulo perceber e se conectar com os netas, com seus próprios guias espirituais e entrar, digamos assim, a ter uma percepção mais clara de si mesmo dentro das experiências místicas, avaliar seus sonhos, saber que dentro de seus sonhos existem opções de ele saber o que vai acontecer amanhã. Então, tem todo um trabalho que está associado ao desenvolvimento místico de qualquer pessoa pode atingir isso, dentro das linhas de formação do Antigo Egito, dos antigos tempos. E é interessante a gente frisar que isso nunca aconteceu em nenhum momento, esse treinamento dado pela internet, né? Não, é um desafio que nós abraçamos
E que deu certo, né? Está dando Está mais dando certo do muito que eu certo. esperava. O mestre faz sempre orientações, né, com os discípulos, e nessas orientações esse conhecimento individual, né, de cada discípulo como posso dizer, é amplificado, né, e com isso o treinamento funciona muito bem e é muito individualizado, então não tem essa distância que se imagina que possa ter pela questão de ser feito pela internet, né? Aqui já temos vários dos nossos discípulos, o Andres, a Ana, a Luciane, né? A Socorro, a Rani, a Cláudia, né? A Ieda, todos eles fazem parte desse nosso treinamento e com certeza já por vários depoimentos estão muito satisfeitos com eles. Bom, en realidad estoy tocando este tema porque durante años eu me formei como um mestre, era um rabi cabalista. Então, só que ele teve a coragem, digamos assim, de abrir portas no tempo, é decir, de não limitar a Cábala a algo recebido no Sinaí, mas sim recebido através da cultura egípcia, na qual o mundo israelita, o povo israelita ficou 300 anos lá. Sim, transmitido também para góis, digamos assim, né? Sim, ele abriu a porta para homens e mulheres góis, que seriam não judeus. E nós estamos dando continuidade a isso. Eu fiz um estudo profundo a esse respeito e vamos continuar um pouquinho agora sobre esse tema. Digamos que o místico cabalista hebreu, em sua fé em Deus, percebe, digamos, os mandamentos como degraus que lhe permitem ter acesso ao divino, ao sagrado. As orações, a preservação dos preceitos, dos mitzvot, a leitura e o estudo da Torá e os livros sagrados servem ao Hassid, que seria o fiel dentro do mundo hebreu, o discípulo, como uma bússola que lhe orienta ao encontro de Deus. Dentro da Cábala hebraica tem algo muito interessante que se chama el Dom Ho, que se traduz, digamos, como o eixo da roda. E aí eu pesquisando encontrei essa roda também em outras culturas, o mesmo conceito, a roda e o eixo. O ponto onde partem todos os raios, o centro de nosso universo, o lugar onde se encontra a verdadeira força da fé, o Dom Ho, dentro de cada um. O místico egípcio vivia também em uma terra sagrada, eleita pelos deuses. Todas as construções, cidades, santuários e casas são concebidas com a ideia de estar no centro. E isso é uma das coisas que nós encontramos de um paralelismo místico fantástico nestas duas culturas. O conceito de centro no Egito não representava somente um sinal espacial inerte e sem sentido. Era um lugar de convergência, o nascimento das direções do espaço, o ponto de partida, que no Egito se simbolizava por um poste sagrado, que representava o eixo do mundo, o lugar onde o céu e a terra se encontram. Assim é que nós percebemos o obelisco, o pilar, este que estamos vendo aqui. Também pode ser uma montanha, uma ilha, um obelisco também pode cumprir a mesma função. E todo representa o simbolismo original. O próprio Deus era representado como um poste ou uma bandeira, tá? O que indica a presença de uma potência invisível nesse ponto, nesse lugar. Claro que para os egípcios, todo o seu país era um lugar sagrado. Os templos, os lugares onde podia ter acesso a sabedoria, o conhecimento. O iniciado era considerado um ser orientado, aquele que é capaz de dar sentido a todos seus atos e gestos. Agora, para o hebreu, o que o mantinha unido com sua identidade era a Torá. Suas palavras, suas letras,
seus símbolos sagrados determinavam a existência de um Deus que amava seus filhos e se comunicava com eles. Nós vemos nessa relação entre a Torá e o Egito, encontramos no universo espiritual do Antigo Egito as chaves na união da palavra e a imagem que se reúnem na escrita sagrada, que para os egípcios se dizia assim, An-En Neter Saur, a escrita das palavras sagradas. Cada imagem descrita era considerada como um núcleo de forças capaz de actuar e influenciar tanto o interior como o exterior. Podemos dizer o mesmo dentro do mundo hebraico. O Aleph Beit é a base ou o começo de uma conexão com o universo. Todo no Egito foi inventor dos jeroglíficos, senhor das medidas, personificava no Antigo Egito todos os poderes que se podiam obter na arte das figuras sagradas. A escrita sagrada eram desenhos capazes de ligar diferentes mundos e níveis de realidade. O mundo interno e o externo, a mente e a matéria. Então temos um paralelismo mítico entre os cabalistas judeus e os próprios egípcios. Os dois percebiam a escrita como algo sagrado. Como explicamos anteriormente, este fato energiza as letras e as palavras como uma força espiritual que permite ao iniciado então ascender a outros graus de compreensão em um plano místico. Temos alguma pergunta? Por enquanto ainda não. Então, Eles estão achando o volume um pouco baixo. Então vamos subir um pouquinho. Vamos subir um pouquinho e aproximar um pouquinho aqui. Então tá, vamos ver aí. Porque eu falo um pouco baixo. Para o iniciado egípcio, voltando ao mundo do Egito, existia uma geografia sagrada. Para a tradição egípcia, o homem pode viver a experiência de relacionar-se com o universo por meio de um território sagrado. Essa imagem aqui é muito interessante, que integra, digamos, o espaço e o tempo, e que tem por finalidade, digamos assim, reproduzir na Terra as configurações de um mundo celestial. Agora, observem bem uma pesquisa que eu fiz e que é um dos temas que está em meu livro, que é o caminho da tradição. Então, no lado direito meu, temos a imagem do Nilo, tá? E os pontos, alguns pontos de templos sagrados no Antigo Egito. Na imagem da esquerda que vemos uma antiga representação da árvore da vida cabalista. Fíjense a similitude. Claro que para os egípcios, Egito todo era uma árvore da vida sagrada. Pero como o mundo hebreu passou centenas de anos em uma diáspora, digamos assim, eles criaram, digamos, uma árvore celestial em um mundo sagrado. Dentro da própria Torá e dentro do seu misticismo, eles encontraram o centro, a figura central, aonde se dirigir ao encontro de Deus. Então, a árvore da vida e a árvore, digamos, que se estuda dentro do misticismo hebraico, não deixa de ser, para mim, uma representação de um lugar sagrado. Podemos viver em um lugar sagrado e podemos criar um lugar sagrado dentro de nós, e esse é o processo da formação do místico cabalista. O egípcio cria, assim, um mundo como um modelo ideal. Tem razão. A atriz principal está reclamando que não veio, não entrou em cena ainda. Então lá vem ela. Preparem-se para a presença da nossa diva, Kira. Não, mas ela não apareceu ainda na câmera. Dá um oizinho ali. Oi, gente! Parece um cachorro quente. Ela está participando. E muito baixo ainda, Wiki. Deixa eu ver. está no máximo. Vamos botar mais pertinho aqui. Vejam se agora melhorou. Bom,
Agora se escuta ele comendo. Agora vocês vão ver a Kira comendo palito. Isso está meio complicado. Deixa mais perto de ti. Então, digamos que o cabalista hebreu criou um universo interno, onde ele se transforma e ele e su espíritu se transforma en el centro, en una conexión. El centro es la necesidad de establecer un punto de unión entre o celestial y o terrestre, entre o homem e Deus. O egípcio criou um mundo com um modelo ideal, o mesmo dos deuses al criar o universo. Essa é a sua concepção mística. E vamos ver dentro do misticismo egípcio infinidad de exemplos que, como já hemos falado em outras aulas, que nos mostram que eles tinham uma percepção clara da própria criação do universo. Então, a mística egípcia leva o discípulo a situar-se em um mundo organizado, tá? Em um cosmos. Graças aos ritos, então, de orientação, o espaço que poderia ser profano se convierte em um espaço sagrado, habitado por deuses e organizado pelas leis de Ma'at. E Ma'at é a justiça e a verdade. Ma'at é a ordem do universo que não deixa que o caos se instale. Tanto no universo, a matemática que rege o universo, e dentro do mundo, aquilo que permite que se possa viver em paz e em harmonia. Para o mundo cabalista, a Torá, a lei. A lei seria Ma'at. O espaço, então, adquire um sentido. E o homem pode se incluir e viver no tempo sagrado, que se transforma num tempo linear, digamos assim, que nós vivimos, se transforma num tempo cíclico, que é aquele tempo de Osíris que nós falamos que tudo regenera. Tudo volta a nascer, volta a regenerar, volta a renascer. E nessas circunstâncias místicas, digamos assim, que o homem fica como um mediador entre o céu e a terra. Assim como o Hassid, que procura a harmonia e a ordem pela lei da Torá, o egípcio encontra na regeneração, que permite vencer a ameaça constante do caos. Tem que entender que para os egípcios, o caos estava no deserto, é decir, todos os dias vem vento, vem areia, se vocês não varrem, não limpam, não mantêm na ordem, não regam a terra, não cuidam, vão ser cobertos pelo caos. Então existia um espaço físico que vivenciava sua própria mitologia. Então eles viviam em uma constante luta contra o deserto, contra a morte. Por meio da geografia sagrada, digamos assim, ensinada, as casas da vida, ao lado dos templos, os sacerdotes egípcios conectavam seus ritos ao mundo terrestre. Digamos assim, unindo assim a terra com o celestial, tá? O que regenerava essa energia invisível e organizava tudo de uma forma clara e inteligente. Os deuses se manifestam em um plano concreto graças aos templos e às estátuas nos lugares sagrados. O homem tem acesso ao cosmos pelo seu próprio Ka e seu Ba. E quem ensina aos homens as ordens, digamos, e os rituais e as palavras invocadas na casa da vida é o próprio Tot, o escriba. O nome de Tot contém todos os nomes, todas as luzes, todos os poderes e a imagem de todas as coisas. O homem que se inspirava por Tot consegue vencer o quê? O medo ao vácuo, a nada, ao caos. Tot se situa então onde? No coração do iniciado, no centro onde estão os opostos, e os equilibra transformando-lo em forças complementares. Isso é muito importante. O iniciado vive durante uma etapa na sua vida, quando está começando os seus estudos, nessa polaridade entre o bem e o mal. Mas Tot
acha dentro do seu coração o meio de transformar essas polaridades que a sociedade vive constantemente em complementos. E então o discípulo consegue conviver consigo mesmo sem essa dicotomia e consegue transformar o positivo e o negativo em algo que o sirva a ele e não ele a essas forças. A magia, na prática tradicional, lembrem, não procura milagros, mas estabelecer uma correspondência, uma relação entre as partes. E o todo para que interactuem em harmonia. A Vera está fazendo um depoimento aqui que ela sonhou com Maat e uma semana depois ela descobriu uma verdade oculta, de uma forma miraculosa, que levou ela a tomar uma atitude e o caos não se instalou, graças a estes ensinamentos passados por ti. Bom, eu estou dando esta live para ti, Vera. Tu conseguiste ter a meditação em uma forma espontânea e natural, mas estou ensinando aos outros a mesma experiência que tu tuviste dentro de uma fórmula mística e espiritual que me foi ensinada muitos anos atrás. Tu conseguiste ter essa percepção e descobrir essa verdade através do mundo onírico, de teus sonhos. E graças a Deus que mis discípulos anotam seus sonhos, não? Porque graças a isso ela conseguiu descobrir algo que nem imaginava que poderia estar acontecendo na sua vida. Então, se lembrem, o importante é voltar ao princípio e preservar o equilíbrio entre o céu e a terra. E este ato implica um trabalho interior de quê? De conhecer-se, dominar-se para transformar-se em um canal das leis que regem o cosmos. Sim. Eu acho importante a gente frisar isso, que qualquer pessoa pode trabalhar esses poderes, essa questão dessa iniciação, digamos assim, desse trabalho para esse treinamento místico, né? Não precisa ser alguém que já tenha tido experiências místicas nem nada. Isso pode se desenvolvendo, claro que com alguns com mais facilidade, outros com menos, né? Mas qualquer um que esteja em busca da verdade e da elevação da sua verdade, da sua elevação espiritual, pode tranquilamente participar disso, não? Sim. O que uno procura justamente é desenvolver dentro de cada capacidades que todos têm. Só que isso não é algo que se ensina na faculdade, na escola, nas universidades. Tem centros espirituais, como digo, lojas e lugares secretos, mas a única grande diferença, estou falando da Cábala, porque eu fui durante muitos anos discípulo de um grande cabalista, então não tenho nada contra essas escolas. Só que estou estabelecendo uma relação de que você procurar a origem desses conhecimentos, de onde eles vêm, qual é a mãe e o pai dessa sabedoria, digamos assim. Sim. Digamos que os sacerdotes, escribas e iniciados na magia faziam seus rituais nas casas da vida, que eram chamadas Perank. Fíjense, o símbolo do Ankh todo mundo conhece, mas do lado, alrededor dele, vão ver uma caixinha com uma entrada. Esse, agora eu acho que Tamara, que está estudando jeroglíficos, já deve saber que isso representa a casa. Tá? A casa. Per-Ankh. A casa da vida. E nestes lugares se estudava que os textos teológicos, os tratados de magia, astronomia, medicina, matemática, alquimia, mas o mais importante, como se indica nos textos, era que se ensinava a abrir o coração para permitir o acesso à sabedoria. E, digamos que o diagrama místico, que nós vemos aí, na Casa da Vida, o Ankh, se sintetiza no símbolo da cruz.
da vida. É o mesmo anca, mas vejam bem que este símbolo representa o quê? A união mística entre o curso do rio Nilo, sul-norte, e o trajeto do Sol no céu, tá? Leste-oeste. E vemos esse simbolismo representado também dentro do cristianismo. Por meio da cruz, então, o céu e a terra se unem, permitindo que a circunvalação da vida universal. Os sacerdotes empregavam a cruz para organizar a geografia sagrada nos desenhos de suas construções, utilizando fórmulas e rituais. Desta forma, converteram o Egito num espelho do céu, um centro de comunicação entre um mundo e o outro. Assim, permitiam que a quem se iniciava ter um acesso a novas formas de consciência. Essa sabedoria, então, consiste em quê? Em poder reconhecer a função e a utilidade de cada aspecto da natureza e utilizar isto para o desenvolvimento da sociedade e do homem. Então, a Casa da Vida, em seu caráter esotérico, era uma formação que oferecia o conhecimento do mundo dos néteres por meio de um desenvolvimento interior. Por meio do desprendimento do cá e do Vá, o iniciado, então, poderia entrar no mundo dos deuses. E esse é um tema que eu desenvolvi em outras aulas, os distintos corpos que o discípulo tem e como esses corpos são avaliados dentro da filosofia egípcia. E só experimentando, digamos assim, este mundo astral poderia se compreender a natureza e as leis. Então, não é algo que se aprende dentro de um conceito de uma universidade, de uma faculdade, é um processo absolutamente interno, que todos desenvolvem, que todos vão ter experiências semelhantes e absolutamente diferenciadas. Totalmente integradas, mas absolutamente diferenciadas porque passam pelo filtro de cada um. Por esse motivo, a Casa da Vida estava edificada do mesmo modo que o Templo de Ábidos. Aí está o Templo de Ábidos. Aí onde residia, digamos, o Santo Sepulcro de Osíris, que simbolizava também a colina primitiva da criação do mundo. Esse lugar é o lugar final de nossa peregrinação cada vez que nós vamos ao Egito. É mágico. É mágico, e se vocês observam as pedras, o tamanho das pedras e os cortes, isso é bem primitivo. Quem foi ao Egito sabe que temos o templo da Esfinge. Bom, isso parece ser muito anterior ao templo da Esfinge, então estamos falando de mais de 10.000 anos. E lá nós encontramos... Bom, lá tem aquela flor da vida. Flor da vida. Tem muitas coisas lá. E está detrás do Templo de Ábidos, feito por Seti I. Em Ábidos se pode reencontrar a origem da vida e, por consequência, do que os egípcios falavam de imortalidade. Estamos falando de Osíris e seus ciclos de ressurreição. Hoje sabemos que todo iniciado no Antigo Egito viajava a Ábidos uma vez por ano, tá? Em peregrinação. Eu já fui várias vezes. Eu tenho que ir 3 vezes por menos, tá? Isso é importante para realizar ou iniciar-se, digamos, nos mistérios da ressurreição e da eternidade que os hierofantes estudavam. E assim, como os cabalistas hebreus, os místicos egípcios tinham uma série de caminhos a percorrer no encontro com a luz, com o sagrado. O livro mais antigo dos egípcios é chamado o Livro dos Mortos, quando na realidade o verdadeiro nome dele é o Livro da Saída à Luz do Verdadeiro Dia. Para os antigos egípcios, estamos na Terra para transitar uma jornada que atraviessa realidades obscuras e imaginárias.
que são develadas como os mistérios da morte e a transição a outra forma de existência. Lembrem que o egípcio vivia no sagrado, sua terra, seu Kem, seu Nilo, os animais, a natureza, o deserto, as estrelas, todos eram elementos, deuses, guias em sua jornada. Explica para quem não sabe o que é Kem. Kem é a terra negra, é decir, os egípcios não falavam Egito, não diziam meu Kem, minha terra negra. Tá? Para os que estão estudando conosco, eles entendem muito bem o que eu estou falando agora, porque nesse processo de avanços místicos, o discípulo começa a ter uma conexão com a natureza, começa a ter uma sensação de que a natureza fala com ele. Olha para um pássaro e de repente, pá, olha, o maestro falou do pássaro, olha para, digamos, um escaravelho e todo lhe transmite algo, uma resposta à quantidade de dúvidas que o discípulo tem em seu processo de evolução espiritual, a própria natureza responde. As estrelas, os insetos, os bichinhos, começa a mente a estabelecer uma relação entre essa linguagem onírica, que é o que uno vê, toda a simbologia do que uno vê, parece que começa a falar, não só num plano inconsciente, sino num plano consciente, fica latente, todo se transforma em algo importante. A natureza está viva, igual que a escrita. Tudo está ligado? Tudo está ligado. Então, iniciado tinha inúmeras forças para desenvolver para atingir a luz brilhante do sol radiante. Tá? Que todo isso tem um nome em egípcio. E seu trabalho como discípulo estava absolutamente fundamentado em desenvolver suas próprias forças e energias. E para isso deveriam peregrinar e transitar de templo em templo, de mestre em mestre, até adquirir o conhecimento e a experiência necessária para desenvolver dentro deles seus 9 corpos. E aí começa uma nova história, uma nova vivência, e novas percepções, novos níveis de consciência. Então hoje vamos falar de uma meditação que é eminentemente iniciática. Basicamente, é das primeiras meditações que eu fiz para desenvolver meu próprio caminho iniciático. E esta meditação vem com uma história, digamos assim, uma pequena história que eu acho que é extremamente importante. Conta a tradição, e quando eu falo de tradição, é a tradição dos mestres, que vem sendo transmitida de maestro a discípulo, de tradição oral, boca a ouvido, de boca a ouvido. Que não está escrita. Não. E não por isso muita escrita. gente diz que não existe, nunca existiu. Pessoas que começam a estudar a história a partir da escrita. Sim. Tá? Pero é como se o resto das coisas que aconteceram no mundo nunca tivessem existido. E mais, os estudos místicos, es decir, as lojas estão aí. Sim. Os místicos estão aí há milhares de anos e nos estão expondo, digamos assim, escrevendo seus mistérios e segredos. Alguns livros podem ser grimórios, algumas coisas foram encontradas sobre certos conhecimentos mágicos, mas isso é algo que é proibido dentro da tradição. Claro, porque isso, até porque essas lojas são secretas, digamos assim. Sim, se fica escrito já se perdeu o segredo. Exatamente. E a parte que a Cábala evolui dia a dia. Então, um conceito de Cábala que foi escrito no ano 600 depois de Cristo não tem nada a ver com a realidade desse mesmo conceito hoje. Então, a Cábala evolui com cada mestre que la vai transmitindo, com cada experiência, com cada vivência. Não é que se perde, ela evolui, renasce como o conhecimento da tradição egípcia. O mesmo conceito de Osíris, o renascimento, o momento cíclico. Então, não podemos escrever algo hoje e transformar isto em uma realidade absoluta, porque sabemos que vai se transformar através do tempo. Sim, é como a história também, né? Depende muito de quem escreve, depende muito da visão de quem escreve. Sim, tu vai ver em termos mágicos, o conceito de pureza que tem no livro de Abramelino Mago,
de tomar um banho por semana. Só para você ter uma ideia, tá? Do conceito de pureza espiritual em uma época. Sim, tudo evolui, né? Claro, todo evolui. Por isso que nós estamos nos fixando muito nas antigas tradições iniciáticas egípcias, que são as que montaram essas escolas de conhecimento. Agora, conta a tradição, conta os mestres, conta a história da tradição, que tem um príncipe egípcio que se afastou da corte e se foi ao deserto na procura de outro reinado e de outro Deus. Uma manhã, o filho primogênito, não era qualquer filho, se aproxima do faraó, seu pai, e falou com respeito. Prezado pai, bom, faraó, filho de Deus, vou partir em peregrinação ao deserto, como os profetas na procura da verdade. Espero encontrar que este desejo que eu tenho se realize e depois retornar. Estou partindo, porque não me sinto convencido desta verdade que a vida me apresenta, nem os sacerdotes, nem os deuses, nem tu me has mostrado a verdade que meu coração precisa sentir. O faraó escuta seu filho e lhe pergunta, então, 14 deuses não são suficientes? Nem aquele que é o pai de todos eles? Nem eu te ofereço confiança, o amor e a segurança que tu precisas para viver? E as noites que passeávamos pelos jardins, te ensinava as mensagens da lua, quando tua mãe te acalmava a fome e te saciava a tua sede, quando os sacerdotes te curavam tuas feridas, nada disso foi importante. Nada te convence, o sol, a lua, o ar. Não, pai. Vou procurar a verdade. E com certeza não voltarei se não a encontrar. E ele nunca mais voltou. E que sabemos hoje? Que Seti, primeiro, o faraó, todas as noites olhava ao pôr do sol como esperando o retorno de seu filho Atzira. E não lo van a encontrar a Atzira dentro da história escrita, porque ele se foi. Então não está escrito. Então, historiadores, para vocês, Atzira não existe. E isso é uma lástima. A história escrita mata, oculta, nos deixa na ignorância. E Seti se perguntava, será que meu filho encontrou a verdade? E se não a encontrar, então talvez não quisesse viver nesta mentira. No templo de Seti, nós vemos como ele queria ter seu filho novamente. O faraó nunca se resignou à perda de seu filho. Assim aparece representado no templo de Ábidos. Nas imagens vemos um homem que perde seu filho no deserto. Seti foi um faraó que se perguntou se ele vivia uma verdade ou não. Se a viagem de seu filho foi só um capricho, ou se foi um castigo dos deuses, porque aqui faltava Maat, a verdade. Seti foi o faraó que fez mais jejuns, ainda sabendo que tinha fartura em seu país, que procurava, e nisso, talvez, era a fórmula de castigar-se. Ele esperava uma verdade, talvez seu filho de volta, se reencontrar com Maat. E tinha nessa época um grande sacerdote amigo dele que se chamava Ashira. Atzira era o filho. Ashira, que respeitava o faraó e era padrinho de Atzira, olhava de longe e entendia o que estava passando do faraó, mas ele não aceitava as dúvidas do faraó. Que verdade procuras? Tu que é o filho de Deus. Ashira, grande sacerdote, eu duvido que seja filho de Deus.
Mas tu é o eleito do Alto e do Baixo Egito, aquele que comanda nosso povo, que entende as mensagens dos deuses, que mantém a ordem em todo o nosso país. Somos um povo eleito, sem enfermidades, com mais cultura, com lei e com ordem. Mas isso não tira o fato que não vivimos na verdade. Respondi o faraó Sete. Para chegar à verdade, temos sempre que pagar um preço. Será que é suficiente saber que estamos procurando? Essas são as grandes perguntas. E se eu sei que estou procurando, então, tenho certeza que não estou vivendo a verdade. A meditação que eu vou ensinar a vocês começa quando temos que pagar um preço frente à verdade. Mas, como os homens sabem, se está frente à verdade ou não? Essa é uma boa pergunta. Tá? Mas isso sabe, essa resposta vem de dentro. E é isso que nós vamos, abrir o coração. Abrir o coração e deixar que Ele nos fale, que Ele nos responda as grandes verdades que nós precisamos encontrar em nossa vida. Esta é uma meditação para que o iniciado fique desperto, sempre esperto e desperto em sua procura. Que não perda seu objetivo frente a tudo o que se lhe oferece na vida, frente às verdades que a sociedade e as religiões nos vendem a diário. Se quisermos crescer espiritualmente, precisamos ver tudo num plano real, o que nos dá uma tranquilidade espiritual para podermos entrar em um plano místico de elevação. Precisamos encontrar uma liberdade dentro de nós, onde as coisas materiais não nos influenciam. Ser como as estrelas frente a Maat, a verdade. Esta meditação é importante para a evolução de aquele discípulo que caminha dentro da tradição e que vai nessa procura. Ela nos mostra o caminho da verdade. Algumas pessoas fazem esta meditação, então, para encontrar outras coisas. Tá? E eu mesma fiz muitas vezes. Será que devo me casar então com esta pessoa? Será que posso me curar desta enfermidade? Será que devo largar minha profissão e procurar outro caminho? Então, todas essas dúvidas que o homem tem, que ninguém pode responder, porque as pessoas, não, faz, pero aquilo, tu vai ganhar mais dinheiro assim, tu vai fazer, pero aquela mulher é muito importante na tua vida, o que tu vai fazer, tu vai largar? É decir, ninguém pode responder as perguntas que sua alma tem. Mas, através desta meditação, nós vamos encontrar respostas. E assim, quando o sol se põe no horizonte, quando começa, quando termina o dia e começa um novo dia para os egípcios, é quando uma verdade se oculta, pode nascer a outra verdade, que foi o que aconteceu com a Vera. Quando se ocultou o sol de noite, ela encontrou uma verdade. Na luz de sua alma, vivió esa verdad. La meditación se faz frente ao sol, com os braços cruzados sobre o peito e mentalizando a palavra Na, Shi, Abi. Nós vemos o sol se pôr. Na, Shi, Abi. Quando o sol se põe no horizonte, então, devemos ter certeza do caminho, certeza do que uno quer, certeza das respostas que nós precisamos ter. Não nos deixar influenciar, manter sempre a procura da verdade à frente, sempre à frente, lá no horizonte, porque é a verdade que vai marcar os primeiros passos dessa caminhada daquele que está dentro da tradição. A verdade por cima de tudo. Então, acho que te respondi, Vera, a pergunta que tua alma fez. E essa experiência que tu tiveste, eu acho que é uma das mesmas que eu já tive em muitas oportunidades. Eu lembro que quando
era muito jovem e o mestre ensinou essa meditação. E nessa época, vou contar a primeira experiência que eu tive com esta meditação. Nessa época tinha dois médicos, um casal de médicos que tinham vindo, um era colombiano e ela era chilena. Então eles se casaram, estavam estudando no Uruguai, se casaram e participavam de nossos estudos, estudavam a cultura egípcia, participavam dos trabalhos de ajuda social que nós fazíamos nessa época, e eu trocava muitas informações, tinha mais conhecimento porque era mais antigo, então passei muito material de estudo para eles, e era um casal maravilhoso, eram pessoas fantásticas, puras, absolutamente puras de alma. Mas um dia desapareceram, e eu fiquei confuso, porque eram pessoas que me convidavam a jantar na casa deles, almoçar, fim de semana estávamos estudando, fazendo práticas místicas. De repente não apareceram mais. Aí fiz esta meditação no pôr do sol para entender o que tinha acontecido, porque uma coisa que eu nunca faria era ligar ou ir atrás de alguém que se afastou do estudo espiritual. Deve ter suas razões. Mas eu queria entender, porque sempre naquela história, não será que eu fiz algo errado? Isso era parte de uma época na minha vida, não será que eu falei algo que não devia ter falado? Essa sensação de perda, tá? E de perda e perda culposa. Mas aí, quando despertei no outro dia de manhã, a resposta veio assim, entrou, baixou rapidamente, não? Cheguei depois na minha fraternidade e falei com o mestre. Tu sabes por que eles deixaram de vir? E ele ficou me olhando como sabendo, não? Em realidade, ela se apaixonou por ti. E aí os dois decidiram deixar de vir para não perder seu matrimônio, seu lar e seu futuro. Então, olha, para que ensinei essa meditação? Para que te ensinei isso? Isso foi importante. Às vezes, pequenas coisas são verdades necessárias para poder seguir adiante. Pequenas perguntas que uno tem. Será que essa enfermidade vai deixar mal a esta pessoa? Será que essa enfermidade vai passar? Será que vamos conseguir chegar aonde nós queremos chegar? Nasce aqui. Deixem que o coração responda para vocês. Abram seu coração. Abram seu coração como nas casas da vida, em Per-Ankh. E vão ver que a vida começa a ser diferente. Porque a vida de vocês não está escrita ainda. O pessoal quer saber qual mão que vai perto do coração, direita ou esquerda? A direita em cima da esquerda. Certo. E o Rafael perguntou se precisa ser na frente do sol poente ou pode ser diante do sol nascente também. Não, é sol poente. Quando uma é verdade, se oculta, outra verdade nasce. Só que tudo isso tem um preço, você lembra? A verdade sempre vai ter um preço. É muito difícil viver na verdade, porque uno pode perder muito mais do que um imagina. Quando se dá conta que muitas coisas que nos rodeiam não tem nada a ver conosco. Nada a ver com nossa alma, nada a ver com nosso propósito, nada a ver com nossa vida. Então, bom, acho que foi um tema bastante forte hoje, né? Mas que vai fazer pensar muito. E como a Ana e a Tamara falaram, é importante, às vezes, assistir novamente as aulas, né? Porque cada vez que a gente vai assistindo, a gente percebe coisas diferentes e interpreta também melhor as coisas, né? Acho que é importante também a gente sugerir a questão da playlist da Unicidade da Mente. sim, é importante para estar preparados para este tipo de meditações, é decir, ajudar a que a mente se focalize, entrar em estados alterados de consciência, entender a importância da palavra nesse processo de concentrar a mente e vibrar dentro dessa frequência para chamar nossa alma, para que nossa alma comece a ter uma linguagem de comunicação conosco. Essas palavras estabelecem uma conexão com com o coração, com a alma de ouro que cada um de vocês tem. Muito bem, se não temos mais perguntas,
Hoje ficamos por aqui. Quarta-feira vai ser a última aula do primeiro módulo do treinamento Baianup. E para quem quiser participar dos próximas turmas, dos próximos módulos, vocês podem nos encontrar entrando no grupo do treinamento místico Baianup, que eu estou deixando aqui o link e vou deixar também na descrição do vídeo. Tá, pessoal? Nós gostaríamos muito... Ah, sim! Tem um livro... Na Amazon Kindle, algumas livrarias ainda talvez tenham. Acho que na Saraiva, talvez na Cultura, ainda tem o Caminho da Tradição. O Caminho da Tradição, que trata justamente de uma história mais elaborada, mais aprofundada sobre a Cábala e as relações que existem com a Cábala no Egito, e várias meditações, que são para a formação espiritual e permitir que aqueles que estão querendo evoluir consigam dar seus primeiros passos. Isso aí. Então, certo, meus queridos. Tenham uma excelente semana e domingo que vem estaremos aqui de novo às 19 horas. Um grande abraço para vocês. Um beijão a Beijão todos. no coração. Beijão para ti, Karina. Bom te ter aqui com a gente. Um abração. Beijo, tchau. Não esqueçam de deixar um like aí se vocês gostaram e deixem seus comentários também, ok? Tchau, tchau. Tchau.